Fala aí, torcedor palmeirense, estou chegando com mais vídeo com as últimas informações do nosso Palmeiras que está classificado para a Copa do Brasil. Eu trago nesse vídeo as últimas informações do Verdão após esse jogo contra o Fortaleza. O Facicani traz informação também do mercado da bola do Verdão. Que história é essa de Luiz Henrique no Verdão? Tem jogador renovando o contrato no Palmeiras, mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Sobre o Luiz Henrique, like aqui, hein, tá bom? Deixa like aqui, hype o conteúdo. Luiz Henrique, a história foi com o Pilhado, meu amigo aqui na Jovem Pan, que no Bate Pronto disse que o Palmeiras está entrando na negociação com o Flamengo para ter o atacante Luiz Henrique. Flamengo que estaria por detalhes para fechar esse acordo. Segundo o Pilhado, os detalhes do acordo ainda não estão saindo porque os valores não batem. Um portal dá 30 para 35 milhões, o Pilhado tem de 25 a 27, 28 milhões, não batendo 30 aqui, que é o Zenit, enfim. São discussões ali de informações de quem cobre o Flamengo. E segundo ele, os empresários do Luiz Henrique, incomodados com essa falta, né, de traquejo do José Boto, diretor esportivo do Flamengo, teria colocado o Luiz Henrique na praça e perguntado para o Palmeiras se teria interesse em entrar na negociação, haja vista que, né? O Palmeiras pode ter uma iminente venda daqui a pouquinho do Alan. Se não for agora no meio do ano, no final do ano, o Palmeiras vai precisar vender jogadores importantes. Alan, o próprio Flaco Lopes, atletas em que o Palmeiras precisa bater a meta de 400 milhões em vendas e com eles fica muito mais fácil. Não adianta só depender de jogadores periféricos, Abel Ferreira. Infelizmente, vai ter de vender jogadores importantes porque faltou criatividade para a diretoria do Palmeiras de fazer trocas ou substituições em que o Palmeiras venderia por um valor, compraria por um valor, digamos, menor, mas por um bom jogador. Falta às vezes criatividade, vocês ficam só presos num nome. Ah, é o Danilo, o Palmeiras esqueceu de olhar para outros atletas dessa posição quando precisa, principalmente no jogador para isso. Não é de um Luiz Henrique da vida, tá? E tanto é que o Palmeiras não precisa de um Luiz Henrique, que na informação que eu obtive agora há pouco, não vai sequer e nem fez qualquer movimento atrás do atacante que jogou a última Copa do Mundo. O Luiz Henrique irá para o Flamengo. Por quê? Primeiro, o Palmeiras tem diversos jogadores nessa posição. Aliás, mais um erro de planejamento no Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras tem um monte de ponta direita e tem somente ponta esquerda improvisado, a começar pelo John Arias. O Palmeiras tem pela direita John Arias, tem Alan, tem Maurício, tem o Felipe Anderson. Só nessa brincadeira são 4 jogadores. 4 jogadores para atuar pelo lado direito. Ramon Sosa, que várias vezes jogou pela direita também no Palmeiras. 5 jogadores. E especialista pelo lado esquerdo, nenhum. Aliás, poderia ser o Alan, que é canhoto. E o Palmeiras não joga. Aliás, todos que jogaram recentemente na esquerda no Palmeiras, depois da saída do Gustavo Scarpa, lá em 22, nessa melhor versão do Palmeiras que eu citei agora há pouco no comentário do Murilo, nunca mais o Palmeiras teve um ponta esquerda específico de função ou meia esquerda. Sempre improviso. Ou Arthur, ou Dudu, enfim, sempre tentou achar improviso e nunca conseguiu ninguém. Então o Palmeiras deveria olhar para o lado esquerdo do gramado para buscar soluções, e não no lado direito. Então, justamente por ter um inchaço de atletas na posição em que joga o Luiz Henrique, a chance do Palmeiras ir para uma negociação para mais de 30 milhões num jogador como o Luiz Henrique é zero. É zero. Tá? O Palmeiras só contratará, se é que vai, nesta janela, uma oportunidade muito clara de mercado e para outras posições específicas, como por exemplo, talvez alguém para essa vaga do Danilo, tá bom? Então a informação do Pilhado foi dada no bate-pronto da Jovem Pan e eu apurei que o Palmeiras, infelizmente, porque seria lógico, um jogadoraço, mas uma somatória, não tem e nem irá atrás do Luiz Henrique. Aliás, o Palmeiras já galera, Palmeiras, então pra quem queria Luiz Henrique no Palmeiras, o Facicani confirmou aí, não é dessa vez, né, galera? Pra mim, o Palmeiras teria que ter trazido o Danilo, mas infelizmente, frustrada a negociação com o Danilo, mas o Danilo sim eu queria ver com a camisa do Palmeiras, né? Já sondou o Luiz Henrique em dezembro do ano passado, quando ainda não se sabia qual seria o desfecho da novela do John Arias, porque buscava um atleta para ponta direita. O John Arias foi contratado para isso, não para ser improvisado. E não se tinha também certeza na história do Alan. E o Palmeiras foi buscar à época informações sobre o Luiz Henrique. E nenhum tipo de movimento foi aberto em relação à equipe do Zenit. Tanto é que o Palmeiras foi conversar com o Zenit no ano passado para tentar a contratação do zagueiro Nino, que não se concretizou. Tá certo? Porque o Palmeiras anunciou depois, né, de um jogo
horroroso, horroroso contra a equipe do Fortaleza. Ah, mas não valia nada. Ah, mas classificou. Ah, mas como é chato, não sei o quê. O Palmeiras não pode se permitir a ter atuações ridículas como a diante do Fortaleza, um time de Série B. Com o elenco que o Palmeiras tem, com os, entre aspas, jogadores, reservas, que muita gente valoriza, mas que eu falo que o elenco do Palmeiras é bem curtinho. Mas então, se são super valorizados a esse ponto, com a estrutura que tem, com o técnico que tem, não pode apresentar um jogo de baixíssima qualidade. Até porque quando começa a desfocar, né, faz uma apresentação muito ruim, aí vai tentar fazer um jogo legal, aí outra ruim. Quando você perde esse prumo, tá, de regularidade, é quando você não ganha nada numa temporada como foi no ano passado. Que o Palmeiras apostou tudo na final da Libertadores, largou o Brasileiro, não fez nada na final da Libertadores, deixou de ter um time redondinho, deixou de ter variações, deixou de ter competitividade e ficou chupando o dedo. Aliás, o Abel, foi... Mas não é possível, o Palmeiras vai ficar só com o Paulistinha esse ano, né, galera? Tem que ganhar aí o Brasileirão, pelo menos, que está bem encaminhado, né? E por que não pensar aí na Libertadores também, né? Sim, viu? Um ano bem desgraçado pro torcedor, porque talvez você, por ser um profissional, não sinta e não saiba o tamanho da rivalidade que é pro palmeirense perder pro Corinthians 2 vezes, ser eliminado sem entrar em campo, em Campeonato Paulista, perder uma decisão em Itaquera, perder dentro de casa uma vaga de Copa do Brasil, perder campeonato pro Flamengo hoje, brasileiro, como você perdeu, entregou um campeonato na mão, uma final da Libertadores que o time não pisou em campo, valendo um tetracampeonato, com muita coisa em jogo. Talvez você não sinta isso, mas sim, para um clube desse tamanho, se você vai na Europa e se o Real Madrid perde 4 títulos numa temporada pro Atlético de Madrid, pro Barcelona, pergunta lá se eles iam tratar o ano como normal, se eles iriam aplaudir o ano e achar que foi tudo legal. Então não vem com conversa mole e com papinho furado pra cima de mim, tá bom? Pelo menos pra mim, naquilo que eu valorizo em termos de Palmeiras. Perder faz parte. Como e pra quem se perde, aí a discussão é outra. Então talvez às vezes falta um pouquinho pra vocês aí do outro lado tentar entender essência de torcedor, essência da arquibancada. Vocês tratam o clube sempre como banco, sempre como uma empresa, mas esquecem que futebol é muito mais do que isso, tá? E por isso que a cobrança é sempre, pelo menos da minha parte, por um desempenho positivo. Por um time que entregue e mostre para o senhor, inclusive, Abel Ferreira, que na hora em que a temporada apertar, quando você começar a reclamar de novo do calendário, sequência de jogos, né? Que tem muitas competições, que o time tá cansado, que a perna tá pesado. Quando você começar a reclamar de tudo isso, é quando talvez as alternativas, essas, algumas de ontem, que entraram em campo, entraram não, tentaram fingir que estavam em campo, deveriam aparecer para justamente te gerar tranquilidade na hora de você precisar rodar mais o time. Riquelme e Felipe, partida ridícula. O Arthur, lateral esquerdo, que eu já elogiei, fez um jogo mequetrefe diante da equipe do Fortaleza. Lucas Evangelista tá inexistindo com a camisa do Palmeiras. A partida do Giai, cada vez pior esse lateral. Carlos Miguel, Carlos Miguel, enquanto que você vai voltar a ter confiança, evoluir fundamentos básicos, saída de bola com os pés, reposição com as mãos, alguns reflexos, mais falhas do Carlos Miguel. E aí para corroborar o lado dele, né? Outros jogadores, Benedetti, fraquíssimo, Emiliano Martinez depois. Nossa senhora, não soma nada na equipe do Palmeiras. Flaco Lopes fez um jogo ok, entrou o Andréas Pereira no acondicionado, uma preguiça danada, John Arias também, Vitor Roque, inexistente Vitor Roque do céu. Tudo bem que eu dou um desconto pra você pelo fato de estar retornando de lesão, tá? Retornando de lesão. E o destaque positivo, Felipe Anderson, que eu tanto cobro, que esse cara tem que acordar. Quando foi contratado, eu fui lá comemorar a contratação do cara e etc e tal. Depois, nunca mais o cara estreou com a camisa do Palmeiras. E ontem, pela primeira vez, fez um jogo que eu olhei e falei assim, caramba, hein? Será que esse cara vai voltar? E jogando do lado dele, lá o lado direito do campo, que é... Exatamente, Felipe Anderson jogou na posição que ele mais jogou bola lá na Lazio, né, galera? O Abel sempre sabota jogadores escalando em posições erradas, invertidas, que é o caso do John Arias, que pra mim que poderia render muito mais no lado direito, como ele rendeu no Fluminense, mas o problema do Abel é que ele sabota os jogadores, sempre escala jogadores em posições erradas. Então se o Luiz Henrique viesse aí, é perigoso ele colocar o Luiz Henrique como zagueiro do Palmeiras, né, galera? Onde também se cobrou muito que ele pudesse ter uma sequência. Só que o problema é que depois o cara joga 2 jogos e acaba sentindo a coxa, aí não consegue jogar direito. Tomara, né? Tomara que melhore assim como o Maurício. Mas enfim, só isso se salva. Por quê? O personagem central, para que eu, obviamente, encerraria o comentário do jogo para falar sobre ele, Murilo,
Murilo fez uma partida terrível, sempre ele, né? Sempre ele, em diversos momentos que o Palmeiras precisou, aparecendo da pior forma possível, falhando, agora está agraciado com um contrato até 2029. Um zagueiro de 29 anos, um zagueiro que tem evoluído nos números dele no Palmeiras, mas que está garantido até 2029 com um baita de um contrato. Que eu queria entender o porquê um contrato tão pesado para um atleta como ele, e por que outros jogadores, aliás, um zagueiro que recentemente foi muito criticado, também em alguns jogos importantes falhou, porém, esse evoluiu, esse foi evoluindo no Palmeiras, saiu até de certa forma para a maioria dos torcedores, né? Como uma bênção, chutado, nunca é valorizado, mas que fez muito mais que o senhor Murilo em campo, que no caso é o Luan. Que, aliás, perdeu a posição dele no Palmeiras inexplicavelmente para o tal do Murilo. Luan, um titular de 2 finais de Libertadores espetaculares contra Santos e Flamengo, titular em títulos brasileiros, de Copa do Brasil, e depois da chegada do senhor Murilo perdeu espaço, e com uma idade similar à do Murilo, que já que estenderam até 29 o contrato do Murilo, por que não do Luan? Né? Só que o Palmeiras descartou um zagueiro que tinha muito mais qualidade técnica e muito mais visão de jogo, posicionamento em relação ao Murilo. Que, aliás, eu provo isso. Mas não adianta agora, né? Ficar chorando leite derramada. Infelizmente o Luan já faz tempo que o Palmeiras negociou ele com o time mexicano, agora não adianta, né? É uma pena, o Palmeiras negociou ele. Temos que torcer que o Murilo consiga jogar a bola nesse contrato longo dele no Palmeiras, né, galera? Com números. Porque uma coisa é o Palmeiras tentar renovar o contrato do Gustavo Gomes, que já tem 33 anos, por mais 2, 3 temporadas, para encerrar a carreira no Palmeiras. Gustavo Gomes de 13 títulos no Palmeiras, a contar 2 Libertadores, 3 campeonatos brasileiros e tantos títulos importantes e pesados, né? Copa do Brasil, 5 campeonatos paulistas e Recopa e Supercopa e etc e tal. O Murilo, se você pegar, também tem 8 títulos, só que desses 8 títulos são 4 campeonatos paulistas. 2 brasileiros e depois Recopa e Supercopa. Não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil, não tem títulos com mata-matas pesados no currículo dele. Por quê? Porque em todos os mata-matas que o Palmeiras precisou do Murilo, de Copa do Brasil contra São Paulo, Flamengo, de Libertadores, de Mundial e tudo mais, o Murilo não apareceu. O Murilo sequer deu as caras. Ou então, sequer deu as caras que eu digo, tecnicamente falando. Ou quando apareceu, apareceu em campo, jogando, claro, resultados lá pra baixo. E falo com números nessa comparação com o Gomes, que mesmo mais velho, só tá evoluindo. Só tá evoluindo a participação dele no Palmeiras. Por exemplo, em 2022, quando foi a muito boa, excelente temporada do Murilo, no Palmeiras, quando ele chegou, ele e o Gomes fizeram 11 gols daquele timaço, na melhor versão do Palmeiras do Abel Ferreira, que jogava completamente diferente no sistema tático dessa invenção atual de 3 zagueiros, tudo para privilegiar o senhor Murilo. Né? Fizeram 11 gols ambos, só que dali pra frente, vejam só, em 2023, o Gomes fez 6 gols com 6 assistências. O Murilo, 5 gols e 3 assistências. Em 24, o Murilo fez 2 gols, o Gomes 3 gols e 2 assistências. Em 25, no ano passado, o Gomes fez 6 gols e 2 assistências. E o Murilo, 2 gols e 1 assistência. E nessa temporada o Gomes tem 3 gols marcados e o Murilo, obviamente, tem 4 gols. Ou seja, é muito mais involução do Murilo, uma tentativa de resgate agora, do que do Gustavo Gomes, que é muito mais linear. A ele se justifica uma renovação. E ao Murilo, que tem também, além daquele 2023, foi o último suspiro dele, na virada contra o Botafogo, aquele baita gol do 4-3, em que foi um dos raros e últimos bons momentos, mas nem tanto, porque o Palmeiras ganha aquele título também com a entrada do Endrick no potencial de equipe. E por causa de uma, entre aspas, já, digamos assim, cessão, né? De uma teimosia que tirou o Palmeiras de uma Libertadores, com a não entrada do Endrick por parte do técnico Abel Ferreira, mas o Murilo que foi protagonista neste jogo. Jogo do Endrick também, diga-se de passagem. Galera, a impressão que o Facicano não gosta muito do Murilo, né? Posso estar errado, posso estar equivocado no meu comentário, mas vocês não percebem um arzinho aí que parece que o Facinca não gosta muito do Murilo, né? Porque o que ele pega no pé do Murilo é brincadeira, né? É que ele bate no peito e leva o jogo, Murilo faz o 4º gol importante. Só que dali em diante,
Libertadores, principalmente em 22, expulso contra o Atlético Paranaense, na melhor temporada dele, hein? E que tirou o Palmeiras da semifinal da Libertadores. Aliás, tirou da final, né? Eliminado pelo Furacão. 23, falhas de posicionamento no jogo contra o Boca, inclusive no gol do Cavani, que não acompanha o jogador naquele jogo dentro do Allianz Parque, que tirou o Palmeiras dos pênaltis. Em 24, falhas no jogo de ida contra o Botafogo, que culminou com a derrota por 2-1, nem jogou a partida de volta. Pra vocês terem uma ideia. 25, falhas de posicionamento, inclusive até também no gol do Danilo, que gerou o título do Flamengo na Libertadores. Ou seja, esse é o currículo do Murilo a merecer uma renovação de contrato até 2029 com o Palmeiras. Olha, parabéns aos envolvidos, mas pra quem desvalorizava o Luan por muito menos que o Murilo, queria entender o porquê de tanta supervalorização a um zagueiro bem comum, facilmente driblado, com problemas enormes de posicionamento. E que, claro, ganha status no Palmeiras por tempo de casa e por ser um zagueiro alto, tal, aquela coisa. Ah, ele é bom no jogo aéreo. A ver que esse jogo aéreo também tem embicado mais pra baixo do que pra cima, como no caso o do Gustavo Gomes. Mas enfim, é a renovação de contrato, porque o Palmeiras tem o Bruno Fux no estaleiro, o Gustavo Gomes já no estaleiro, né? Mas esses vão voltar daqui a pouquinho. Aliás, tomara logo que volte Gustavo Gomes pro jogo contra a equipe do Cerro Porteiro, que é o plano do Palmeiras já pra próxima semana tê-lo em campo, e que tire essa pressão de um momento decisivo, de um jogo crucial da temporada, de ter a responsabilidade da zaga nos pés do Murilo, que tem também o Alexander Barbosa agora como parceiro, pelo menos pra dar uma quebrada nessa história, tá bom? Vamos falar aqui da Copa do Brasil, né? O Palmeiras volta a disputar as quartas de final da Copa do Brasil após 3 anos e vai descobrir o adversário no sorteio na sede da CBF nesta terça-feira às 11 horas da manhã. Como vocês já falaram, foi uma atuação apagada, né? Mas o Abel elogiou os miúdos, como eles chamam, né? Os pratas da casa, o Riquelme e o Arthur, que foram titulares, mas ele também admitiu que faltou concentração ao time. Vamos ouvir o Abel? Acho que não tive arte nem engenho para os mobilizar. Nós sabemos da responsabilidade que é representar o Palmeiras. Eu sou o primeiro a dizer, seja onde for, seja contra quem for, joguem jogar, jogamos para ganhar. E hoje nós não entramos com a nossa máquina competitiva ligada. Demos muito espaço ao adversário, aqui e ali algo desconcentrados. O Palmeiras entrou bem desligado nesse jogo contra a equipe do Fortaleza, né? Era muito acomodado. A postura do Palmeiras foi uma postura, sei lá, galera, tá com uma preguiça danada, não pode jogar assim nas outras competições, principalmente aí na Libertadores, né? Já pensou jogar aí no La Bombonera com essa postura aí mesmo, administrando uma vantagem grande no primeiro jogo? Um exemplo só que eu tô citando. Não dá, né, galera? Pode correr risco aí uma eliminação, né? Então o Palmeiras precisa ter mais atitude nesse tipo de jogo. Isso, o Abel estipulou 3 objetivos para essa partida: vencer, rodar o elenco e observar o nível físico dos jogadores, né? Ele conseguiu cumprir 2 objetivos e, claro, faltou a vitória. Michele. Bom, e aí eu quero saber do Nivaldo Prieto e do Alex Miller se vocês entendem que faltou concentração aos jogadores do Palmeiras ou se faltou um pouco mais de parte tática do Abel Ferreira para esse jogo, entrando com um time com várias peças alternativas. Janice, obrigado pelo carinho, beijão para você também, é um prazer sempre ter a Janice numa transmissão. Ótima repórter. Bom, eu acho que pro Abel, além do time do Palmeiras, né, Alex, acende uma luz amarela. Fala, olha, não é bem assim você segurar a sua força total no banco de reservas e a qualquer momento no segundo tempo você vai reverter o placar ou vai chegar no placar, que é o objetivo de vitória. Já aconteceu isso em outros jogos que o Palmeiras precisava da força total e só entrou 10 minutos, 20 minutos do segundo tempo, e agora contra um time da Série B, o Fortaleza. Então isso mostra um certo nível do futebol em que não dá para abusar, não dá para... Não é brincadeira, evidentemente que não é, mas não dá para contar com esse negócio de, eu vou entrar com um time misto aqui e eu consigo fazer o resultado. Mostrou isso e não conseguiu. Mostrou, né? E aquilo que eu falei, os jogadores que entram, pelo menos os que entram, deveriam buscar uma sintonia, sabe, de conversar consigo mesmo e falar assim, eu preciso entrar em campo hoje e fazer o jogo da minha vida. E não foi isso que eles fizeram, sabe? O Benedetti perdidinho ali na zaga, o Giai, ele é um lateral esforçado na parte defensiva, mas quando ele tá com a bola é um problema, do meio campo para frente não funciona, né? O Evangelista também meio perdido, morto no meio de campo.
Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? O Miller falou, o Alex Miller quis dizer que o Giai é esforçado, mas é ruim de bola, né, galera? Não adianta ser esforçado sem ruim de bola, né? Quer dizer, são que de vez em quando entram e quando tem uma oportunidade como essa de ser titular de um Palmeiras, não consegue render, não consegue, sabe, o Riquelme Felipe, que é um menino de valor, o Palmeiras já recusou propostas milionárias pelo Riquelme Felipe, então é um jogador que quando tem uma oportunidade ele teria que mostrar, ele é muito bom jogador, quem conhece a base do Palmeiras, quem conhece o Riquelme Felipe sabe que ele tem um talento incrível, mas poxa vida, pega uma partida como essa, ele deveria, sabe, chamar a responsabilidade do meio de campo, ele era o meia mais ofensivo, para chegar, chutar, armar, e não fez absolutamente nada. Então realmente é um sinal de alerta para o Abel para os próximos jogos. Agora, Janice de Castro traz os detalhes da renovação do zagueiro Murilo com o Palmeiras. Isso, Murilo até 2029, o Palmeiras reuniu a família dele na academia de futebol para anunciar a renovação de contrato do quarto maior zagueiro artilheiro do Palmeiras. Ele está no clube há 4 anos e meio, viu? Mas voltando a falar um pouquinho do jogo contra o Fortaleza, teve uma novidade, né? Uma dupla de ataque titular, que foi o Flaco Lopes com o Vitor Roque, né? A dupla deu muita alegria aos torcedores ano passado, mas não atuavam juntos os dois há 150 dias, há 5 meses, desde a final do Paulistão. E agora, será que a dupla Flaco e Roque vai seguir como titular, né? Dá pra ver que o Vitor Roque ainda tá um pouquinho, né? Um pouco fora de forma, tá longe da forma ideal, na verdade, por conta da cirurgia no tornozelo. E se depender do Abel, do que ele falou, a dupla vai ter que ralar muito. Vamos ouvir o Abel Ferreira. E depois é fácil, os jogadores que estão melhor, que têm mais rendimento, são os que jogam. Na minha equipa nunca jogou o nome, nem o estatuto, nem, como é que se chamam aqui? Os medalhões, jogam quem tem rendimento. E agora, será que Flaco Lopes e Vitor Roque vão seguir como titulares? Porque tem 2 paraguaios, né, que estão bem no time. O Maurício com 4 gols em 4 jogos e tem o Sousa com 2 gols e 2 assistências. E agora, Michel? Esses aí tem que falar a verdade, né, galera? Tem que admitir. Maurício e Sousa vem surpreendendo, jogando muita bola com a camisa do Palmeiras. Quem diria, né, que a gente ia falar bem de Maurício e de Sousa. Mas é verdade, os caras estão jogando muita bola e merece sim ter esse reconhecimento da gente, porque estão mostrando futebol com a camisa do Palmeiras, né, galera? Prieto, Alex. Temos muitos assuntos então para falar aqui no Palmeiras. Primeiro então vamos falar sobre a dupla. Vai ser titular ou não vai ser? Será que só porque foram para a Copa do Mundo ali, o Flaco foi para a Copa, agora o Abel vai achar que é um medalhão ou tal? O Flaco está na frente, né? O Flaco está na frente do Vitor Roque, já jogou ontem os 90 minutos, fez o gol, já apareceu um pouco mais. Eu estou mais preocupado realmente com o Vitor Roque, que sofreu uma cirurgia no tornozelo, está voltando agora, mas ele está muito abaixo em relação ao ritmo dos demais. Ele está muito abaixo, uma outra intensidade, não tem explosão, não está conseguindo ter força para correr, para chutar. Então acho que o Vitor Roque vai demorar um pouco mais para voltar à titularidade do Palmeiras. Ele é o titular, mas nesse primeiro momento ele vai ficar de fora. Que problema bom que o Abel tem, né? Isso é que bom. beleza, Isso é verdade. Um elenco rico, com o Maurício, com o Sousa, que joga muito também, e Vitor Roque e Flaco Lopes. O Flaco Lopes, ele foi jogar a Copa do Mundo, ele não perdeu a posição. Sim. Não tem sentido tirar o Flaco Lopes do time, né? Não perdeu a posição, continua sendo o titular do time. E falando agora sobre o pilar da defesa, né, que é o Murilo aí de 29 anos que renovou com o Palmeiras. Ele tem 24 gols em 234 jogos. É uma bela renovação também para o Verdão, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, o time do Palmeiras está mostrando agora a administração da Leila que vai buscar título esse ano. E não vai se contentar com um título só, né? Porque ao contrário do que fez com o Abel nos primeiros anos de gestão dele, era um elenco enxuto, com pouca gente para não ter problema. Agora é exatamente o contrário, você tem Murilo, você tem Gustavo Gomes, você tem o Benedetti Crescente, você tem o Barbosa, isso se não chegar o Nino ainda também, né? Eu acho que o Nino não Nino já era? O Nino já era, mas não precisa do Nino, né? O Palmeiras tem, como você falou, Gomes, Barbosa, Murilo, o Fux, que está se recuperando também, e que é um jogador útil. Eu gosto do Fux, não acho ele um jogador ruim, não, pelo contrário, acho que ele é um jogador importante para grupo, para elenco. Então o Murilo renovando é uma bola de segurança do Abel Ferreira. Ele tem muita confiança no Murilo, é meio que um segundo capitão do time. Tanto é que ontem o Gomes não jogou, o capitão foi o Murilo, né? Então o Abel gosta muito, confia muito no Murilo. Então, como ele não quer perder ninguém, o Murilo fica e pronto.
É, galera, Palmeiras, Murilo com contrato renovado até 2029. Vocês gostaram? Vocês aprovam essa renovação de contrato do Palmeiras com o Murilo? Deixa a sua opinião no vídeo aí. E agora sobre o Luiz Henrique, né, que ventilou o nome do jogador, pilhado, trouxe informação, mas o seu companheiro aí, o Felipe, nosso querido Felipe Facicani, confirmou que o Palmeiras não tem nenhum interesse no Luiz Henrique, que o Zenit quer muita grana, a equipe da Mulambada lá está se enrolando para trazer o jogador, porque o Zenit sabe como que é para negociar, né? Não vai liberar o jogador muito fácil, não. Querem, acho que 35 milhões de euros. Mas o Facicano deixou bem claro aí que eles vão jogar na equipe da Mulambada. Mas que seria um bom reforço para o Palmeiras, seria, né, galera? Isso eu tenho certeza que gostaria de ver Luiz Henrique com a camisa do Palmeiras. Mas que a gente queria mesmo era o Danilo, né, galera? Vamos ver se o Danilo, essa novela do Danilo aí que não foi ainda para a Europa, se ele não for jogar em nenhum clube grande da Europa, aí quem sabe o ano que vem o Danilo não pode retornar ao Palmeiras, né, galera? Por que não? É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!